pessoal ouve esse termo, né, ars magna, o que significa isso? O que é isso, né? E a ars magna é uma arte magnífica, né? É algo estupendo, é algo maravilhoso, né? A maior arte, a grande arte. Então, o que eu queria dizer com isso? Né? Que a biodança é uma ars magna. Então, é claro que ele está colocando como a grande arte sendo a biodança. E a gente vai entender durante todo o final de semana, né, o porquê que ele chama a biodança de ars magna. E por que a gente pode considerar uma arte também, né? Antes de tudo, uma arte. Então, eu gostaria de começar, né, com essa poesia dele, que é muito conhecida, né? Tá em vários lugares na internet, vocês encontram essa poesia, mas que eu acho que fala muito a respeito, né, dessa arte, né? Porque a arte que a biodança trabalha é uma arte de integração, né? É uma arte de buscar com que a pessoa, né, o participante, ele possa se integrar consigo mesmo, se integrar com o outro e se integrar com o mundo. E o que significa isso, né? Essa perspectiva, ela parte do indivíduo que se integra no mundo ou é uma outra visão, é uma outra cosmovisão, né? Então, eu acho que essa poesia fala dessa cosmovisão, por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. Eu vou ler, né? Só para a gente ter assim um pouquinho a escuta dela, né? E eu vou ler vagarosamente para que vocês vão não só viajando nos versos, mas podendo ter uma compreensão dessa cosmovisão que está por trás dessa poesia, porque ela é a cosmovisão da biodança, né? Então, todos somos um. A força que nos conduz é a mesma que acende o sol e anima as marés e faz florescer as cerejeiras. A força que nos move é a mesma que agita sementes com sua mensagem imemorável de vida. A dança gera o destino sobre as mesmas leis que vinculam a flor à brisa. Sob o girassol de harmonia, somos todos um. Está aqui até com uns errinhos de tradução, que agora eu vi, né? Claro, o original é em espanhol, né? Depois vocês podem também encontrar esse no original, que daí não tem esses errinhos, que foram errinhos de tradução, aqui somos todos uno. Mas é isso, então, né? Essa visão de que, na realidade, essa dissociação entre o ser humano e a natureza, que nos faz perceber que nós estamos separados da natureza, que não somos natureza, e que existe e que mesmo a nossa corporeidade está separada da racionalidade, né? Então, tudo isso vai causar, né, o mal-estar da nossa cultura, né? Vai causar o nível de dissociações que a gente tem hoje, né? Que coloca em risco até o próprio planeta, a própria vida de Gaia, né? Então, essa ignorância a respeito da ligação entre todas as coisas, dessa dança cósmica que é a vida, né, nos faz ter um impacto brutal, né? Brutal dentro da estrutura planetária, né? Então, curar a arte de curar, a arte de integrar, passa por uma mudança de perspectiva, de percepção de quem somos, e não se trata de uma mudança
racional, né? Se trata de uma mudança onde eu tenho que experienciar. É uma consciência que nasce da expansão da percepção, né? De uma percepção alargada, de uma percepção onde eu consigo entender vivencialmente que eu sou parte da totalidade. Porque se a gente pensar assim, tudo que existe em termos do estudo da ecologia, hoje em dia, a gente tem uma ideia racional, né, a respeito da ligação entre as coisas e que, sim, a gente faz parte de uma totalidade, mas isso às vezes fica num campo só de racionalidade, o que nos impede de realmente nos solidarizar com a vida e nos sentir parte de uma totalidade que está sendo afetada. E nos faz lidar com o mundo e lidar com as coisas do mundo como se fossem coisas exatamente, né? E não coisas desprovidas de vida, coisas desprovidas de alma, coisas desprovidas como meros objetos vazios, enquanto tudo é vida e tudo é animado, né? Então, é essa perspectiva que esse poema traz, né? E também a perspectiva da arte magnífica, da arte principal, da arte central, né? É o existir. Então, na apostila, né, o Rolando traz essa figura, né, do cosmos musical, né, que é tenho sempre dificuldade de pronunciar esse nome, né, Nibiru Sidui, né, que Flood diz que é um princípio interno, né, de harmonia cósmica. E a gente vai ver também essa questão da harmonia cósmica, o cosmo como uma grande dança, a dança das esferas, né? A gente vai ver esse princípio harmônico já em Pitágoras, né? Na filosofia grega, a gente vai ver em todos os estudos mais tardios, né? Que vem depois, lá já na Idade Média, de Galileu, vendo esse cosmos que é animado, né? Esse cosmos que dança, essa dança das esferas. Né? Então, essa percepção, né, que o universo é harmônico e o universo é musical é o que nos move em biodança também. Então, por isso que a biodança se chama, vai unir essa palavra que tem a ver com vida e dança, né? Dança, movimento emocionado. Então, como não uma exclusividade humana, mas a vida como um movimento emocionado, a vida como um movimento que é de interações superpotentes. Então, qual é a Ars Magna, né? Antes de tudo, a arte de ser saudável, né? E a arte de ser saudável não é exatamente a arte de ser malhado, de estar com com o corpite bonitinho, não é isso, né? A arte de ser saudável, a saúde entendida aqui é uma saúde que extrapola o indivíduo, né? A arte de ser saudável é a arte de estabelecer relações saudáveis. E não somente no âmbito humano, né? É as relações ecológicas, é as relações com a totalidade que são saudáveis. É entrar e participar da dança da vida. Né? É a arte de perceber-se, né? É a arte de conseguir entrar na linguagem de si próprio, né? Nessa linguagem que a cada instante, a cada segundo está falando com a gente mesmo, que é a nossa linguagem de corporeidade, né? É a linguagem de cada uma de nossas células, é a linguagem do nosso organismo, que está sempre falando e a gente não escuta, né? É a linguagem da nossa intuição, é a linguagem da nossa emoção.
Então, é a arte de voltar à ordem cósmica, né? Então, é a arte de se vincular à totalidade, de se perceber em dança com a totalidade, né? Como eu disse há pouco, uma totalidade que é vida como um todo, né? Essa vida que não passa somente pelo que a gente chama organismo vivo, mas passa por uma dança cósmica de tudo que existe. E a arte de viver em plenitude, a arte de poder se manifestar como ser pleno, de manifestar nossos potenciais, de viver e gerar ambientes enriquecidos, né? Enriquecidos de estímulos integrativos, estímulos de cuidado, estímulos de vinculação. Então, a gente vive, né? O mundo que a gente vive é um mundo que está baseado em uma percepção, né? Uma percepção que ela vem aí a partir da revolução, principalmente a partir dela, digamos que vai se consolidar a partir da Revolução Industrial. Mas é uma visão que vem se construindo a partir do final da Idade Média, né? A, a Idade Média foi o princípio filosófico que vai nortear a Idade Média é um princípio teocêntrico, né? Então, e esse teocêntrico é um pouco antropocêntrico porque é uma visão de Deus, né? Um Deus antropomórfico como o centro, né? Norteador de tudo, né? Mas era uma época dentro desse princípio teocêntrico onde o ser humano ele não vai ser tão valorizado, né? Então é um ser humano submetido a esse poder de Deus que na realidade, ao menos na Europa, né, vai ser o poder da Igreja, né? O poder da Igreja Católica na Europa e depois também a gente vai ter dentro do Oriente Próximo também as outras versões, né, da Igreja Ortodoxa e tudo, a gente vai ver que tem esse princípio agindo, né, dando uma série de regras morais e de comportamento, né, de relações, inclusive interferindo em relações muito íntimas, né, como a própria sexualidade. Então, a gente vai ver esse princípio teocêntrico se espalhando por tudo, que, na realidade, ele tinha por trás disso uma relação de poder muito potente, né? Da igreja com o conhecimento anterior, que era da chamada Idade Antiga, né? Da Antiguidade, esses tesouros culturais da Idade Antiga ou Antiguidade, né? A gente vai ver esses tesouros, né, como a mitologia, como a arte, né, serem, a própria filosofia, serem perseguidos, dilapidados por essa visão emergente, né, que é teocêntrica, mas que já constrói a base, né, para uma visão de dissociação corporal, né, e de submissão que depois vai nesse período isso vai se transformando a partir da Renascença numa visão mais antropocêntrica, né? Mas essa visão teocêntrica ela já vai ela vai criando o um ambiente para isso, já que esse Theos, né? Ou seja, esse Deus, ele é um Deus antropomórfico, né? Ele é um Deus é a unificação de todos os deuses das mitologias em um único Deus que vai ter uma característica de representação, né? Como masculino.
né? Um Deus masculino. E sempre quando eu coloco essa questão que Deus, né, que esse Deus é masculino, algumas pessoas me criticam, não, Deus não tem sexo, né? Ou quando eu falo da deusa, né, que é do período da pré-história. E na realidade, sim, se a gente vai pensar em Deus como um princípio integrador, né, não tem sexo mesmo. Mas, dentro das representações culturais, sim, ele tem sexo, ele é masculino ou feminino, e o Deus cristão, ele é predominantemente masculino, né? Então, as representações de Deus são masculinas, e é Deus, não é deusa, né? Então, a gente vai ver essa representação, e aí está simbolizando toda a questão do patriarcado. Na realidade, o patriarcado, a visão teocêntrica, ela é uma visão que tem o antropocêntrico já como pano de fundo, e que isso vai emergir, né? Então, vai começar a emergir a partir do final da Idade Média, né? E o que a gente chama de Idade Moderna, né? Então, vai ser onde vai começar a se fixar isso, até chegar aqui na contemporaneidade que a gente está vivendo. Né? Vai se transformando as expressões disso, né? Mas a gente vai entrar nesse período que é evidentemente, né, antropocêntrico. Quais seriam as percepções, né? Quais são os paradigmas que vão orientar esse período antropocêntrico? Que a gente ainda está vivendo, tá? A gente está vivendo a agonia disso. Né? Então, o ser humano é histórico, é visto como um ser histórico, mas a história, né, é vista como a história humana. Tudo que não é da história humana não é histórico, tá? Inclusive, é muito interessante isso, a gente poder perceber a própria nomenclatura que a gente dá para a história, né? Dizendo que tudo que foi antes da escrita é pré-história. Então, vocês veem como a história, a visão histórica antropocêntrica, ela é excludente, né? Então, é a partir da escrita, então isso significa que é a escrita que dá, né, o caráter histórico, ou seja, o registro da história a partir da escrita, né? E coincidentemente, a escrita ela surge com as primeiras civilizações, né? Que coincidentemente surge com o nascimento do patriarcado também. Então, a gente pode ver que tudo isso está muito misturado aí. Né? Então, essa visão do ser humano histórico é uma visão limitada do que seja história. Tá? Hoje em dia, dentro da própria biologia, a gente vai ver que a gente tem uma história que é antes do humano, né? Que a história vem acontecendo independente da nossa presença. A gente pode nós somos contadores de história, mas a história existe independente da nossa presença, e ela pode continuar sem a nossa presença também. A gente está aqui num lapso histórico. Tá? Então, o centro dessa visão, né, é a circunstância social. Né? Então, os movimentos, eles têm a ver com e o próprio período antropocêntrico, né, que a gente pode dizer que a visão é antropocêntrica, que nasce o paradigma antropocêntrico, tem a ver com os movimentos sociais, né? A própria Revolução Francesa, o iluminismo, ele vai marcar, né, o início desse período, evidentemente, antropocêntrico. E nisso, né, a gente vai ver que nesse período histórico também tem o nascimento das máquinas, né? Das máquinas. É claro que na Idade Média a gente vai ver alguns mecanismos sendo criados e que vão certamente gerar depois esses mecanismos, eles vão ser os primórdios de mecanismos mais sofisticados posteriores, né? Mas nesse período histórico, né, que a gente chama de Idade Moderna, a gente vai ver as máquinas, né, tomarem uma proporção importante, né, muito importante.
E uma das máquinas que era mais assim inspiradora e tocante, especialmente para a humanidade e para os filósofos, né, era o relógio, o mecanismo do relógio, porque a humanidade começa a partir do relógio mecânico, tá? Já existiam relógios antes, que eram relógios solares, relógios de areia, né? Mas o relógio mecânico ele vai marcar uma nova relação da humanidade com o tempo, né? Essa nova relação da humanidade com o tempo, ela vai mudar também a relação da humanidade com o espaço, né? Então, e essa relação de mudança da humanidade, da relação da humanidade com o tempo e com o espaço, vai estar impregnada desse mecanicismo. Então, existe uma tendência, né, da ciência, que é uma ciência emergente naquele momento, né, que vem muito inspirada na física, principalmente, na física que a gente vai chamar mecânica, né, que fez descobertas sensacionais naquele período, né, sensacionais, importantes, a partir de Newton, né? Então, isso é muito impactante, esse domínio da natureza é muito impactante, a compreensão da natureza é muito importante, né? Então, o que acontece é que a visão da saúde passa a ser mecânica também. Então, a gente tem uma influência aqui, né? Por exemplo, na medicina, onde uma pessoa fica doente do coração, então troca o coração. É simples, né? Então, não tem um entendimento de que essa pessoa que adoece, digamos, né? Ela está fazendo parte de um ambiente que está adoecido, de uma série de hábitos que são adoecidos, e que isso o sintoma que ela tem é só um sintoma, que vai falar, né, de uma totalidade que está adoecida. Né? Então, nessa perspectiva, por exemplo, se a gente tem um rio que está poluído, né, não é um rio que está poluído separado de tudo, né? Esse rio que está poluído, ele fala de uma cidade que está doente, né? E essa cidade que está doente, ela fala de uma totalidade que está doente, que é uma totalidade, às vezes, planetária, né? Então, a gente pode ver aqui, então, se a gente olhar isso sobre um princípio de Gaia, como a Terra, né? Gaia, como um ser vivo, a gente vai ver que na realidade, é uma totalidade que está adoecida. Mas, no princípio antropocêntrico, a gente não vê isso, a gente não consegue. O paradigma que orienta é todo fragmentado, né? E a gente não consegue ver a relação entre as coisas. Então, entra, né, o princípio biocêntrico. O princípio biocêntrico, ele vem nessa onda, né, que começa no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que é uma onda, né, de, aos poucos, ir rompendo com esse paradigma mecânico, antropocêntrico. E isso é interessante porque nasce a partir da própria ciência, né, que começa a partir de um aprofundamento de estudos, de um aprofundamento de percepções, começa a ver que os próprios paradigmas que a própria ciência criou no mecanicismo, eles têm limites, eles não conseguem abranger a totalidade. Então, todas aquelas certezas que existiam no século XIX, no século XVIII, XIX, sobre o domínio da natureza, começam no século XX a cair, né? A cair, a gente começa a ver o início da crise que a gente vive agora. Começou tudo lá no final do século XX, né? Então, e não é por acaso que no século XX a gente tem 2 guerras mundiais, né? Porque começa a colapsar esse sistema, porque ele é insustentável, né? Essa relação com a Terra e com o planeta, como se o planeta fosse um objeto a nosso serviço e que isso pudesse ser vivido
de uma forma impune, uma forma que a gente pudesse ter 3 planetas para sustentar a nossa voracidade, né? E mesmo com a nossa voracidade, 3 planetas talvez não fossem suficientes, né? Então, isso vai gerando uma crise que vai também nos anunciando, né? Que a necessidade de mudança de paradigmas. Rolando Toro é muito tocado por isso, né? Eu acho que ele é tocado muito, principalmente se a gente vai ver um pouquinho ele falando, e hoje a gente vai escutar ele um pouco, né? A gente vai ver que ele é muito tocado pela percepção humana da tragédia, né? Que foi vivida no século XX. Né? O século XX foi um século de tragédia, né? Onde a humanidade, já globalizada, né? Já sistêmica no sentido de que já existe tudo que a gente vê isso hoje, né, como isso hiperdimensionado hoje, né, já começa a existir no início do século XX, né, essa relação mundial entre as coisas, onde o que acontece num território vai afetar outro, né, muito distante, né, esse efeito que a gente fala de efeito borboleta, né, que ele é um fenômeno próprio de Gaia, onde o que acontece em uma parte afeta a totalidade, no tipo de tecnologia que a gente criou, né, como humanidade, isso se amplificou muito. Então, a gente começou a interferir nos sistemas no nível global, né? E hoje em dia a gente tem uma teoria, né, que eu não vou entrar super forte nisso hoje, mas é quase inevitável a gente falar disso, né? Que é a teoria do antropoceno, né? Que acontece? A ciência hoje, tanto a biologia como a geologia, entendem o ser humano como uma força tão impactante para a vida no planeta, né? E tão ameaçadora, né? Que ela tem uma característica como uma era geológica. Né? Então, teoricamente, se a gente vai ver uma visão mais. Que existem visões que não aceitam o antropoceno, né? Teoricamente, a gente estaria no Holoceno, que é o período que entrou a partir da última glaciação, né? Do final da última glaciação, e que nos permitiu, né, a mudança climática que nos permitiu criar a civilização. Né? Então, na realidade, é o que a gente chama de história humana, vem a partir do Holoceno, né? Antes já existíamos o ser humano, a pré-história, né? O período paleolítico ele é glacial, né? Mas a gente vai ver que a partir do Holoceno, a partir desse esquentar um pouco o planeta, né? Então que isso permitiu o surgimento da agricultura. Então esse seria o período geológico que a gente está vivendo. Né? Mas, na realidade, o que se diz? Né? Que a gente, a partir da Revolução Industrial, nós fizemos um tal impacto, né? Um tal impacto na estrutura planetária, que, com a superpopulação, com a emissão de gases de efeito estufa, com a manipulação de plásticos, esses oceanos de plástico que são criados em continuidade, a nossa dependência do plástico. Então, tudo isso, agricultura em larga escala, tudo isso é chamado de antropoceno, ou seja, o período, a humanidade, né, tendo um impacto geológico. O nosso impacto é geológico, já não é mais um impacto somente de superfície. Ou seja, se a gente desaparecesse hoje, né, e viesse, de repente, um geólogo de outro planeta pesquisar a geologia desse planeta, teria uma camada de sedimento onde a gente estaria marcado fortemente. Né? Então, numa determinada camada de sedimento, o cara ia começar a descobrir um monte de lixo que a gente deixou, especialmente plástico. Né? Materiais que não se decompõem com facilidade. Então, a gente ficaria marcado como essa era geológica. Né? E, teoricamente, é o que a gente está vivendo. Né? Eu, particularmente, acho que essa teoria tem muito a ver, né,
com o paradigma biocêntrico, né? Porque tem uma visão de totalidade. Né? Então, o que é esse paradigma biocêntrico, né? Criado por Rolando Toro? É essa necessidade de a gente começar a se ver como parte da totalidade, e não como o centro da totalidade. Essa coisa de ser o centro, vocês imaginem quão forte é, né? Dentro da perspectiva filosófica humana, que a gente passou séculos achando mesmo que dentro os astrônomos gregos da antiguidade, alguns já tinham uma visão heliocêntrica, a gente passou séculos, né? Negando isso e vendo a Terra como centro de tudo. E o princípio antropocêntrico vê o ser humano como o centro de tudo, e não é qualquer ser humano, né? Se a gente vai ver a visão colonialista, então o ser humano é masculino e é europeu, tá? Não é de outras origens, né? Os povos ancestrais não estão dentro dessa categoria. Tá? Então, esse antropocêntrico, ele é restritivo por si. Tá? Então, ver a vida ao centro é se colocar como parte de uma teia de totalidade que pulsa, que é viva. Né? Então, ver a vida como uma teia, né? Vocês lembram uma teia de aranha, né? Que a gente pega uma partezinha da teia de aranha, a gente puxa e vai puxar a totalidade da teia. Né? Então, isso é uma organização sistêmica. Então, nessa visão, a saúde, né, que é a arte que a biodança vai trabalhar, né, é a arte da conexão. Né? A saúde é estar conectado com a teia da vida. Né? Na realidade, a saúde é o entendimento da vida como uma grande teia. Né? E a nossa participação. Então, o Rolando diz, né, que a gente só consegue, né, ter essa percepção se a gente entra em um estado ampliado de consciência, né? Que se não fica só no âmbito racional. Então, a gente sente as consequências da poluição, a gente sente as consequências da superpopulação, e isso nos alerta, né, para um conhecimento racional sobre isso, mas não é vivencial. Né? Muitas vezes a gente não consegue se identificar com a tragédia do outro, né? Com a tragédia que acontece lá no outro lado do mundo, com a tragédia que nos acontece aqui do lado também, né? Se a gente pensar digamos, tudo que está acontecendo, por exemplo, agora no Brasil e tudo, às vezes a gente não consegue se identificar com as tragédias, né? Porque parece que não é da gente. Né? Então, o Rolando diz que é só uma visão ampliada, uma percepção ampliada que pode nos levar a esse entendimento. E esse é um dos motivos que a biodança é vivência, né? Porque a vivência de contato com o outro que vai me possibilitar ter um entendimento maior, onde a pele, né, a minha pele, não é um instrumento de separação, mas é um instrumento de fusão, de união, né? Onde os meus sentidos se ampliam para receber a totalidade, para brindar com a totalidade, para dançar com a totalidade. Então, e é uma solidariedade que se gera a partir dessa experiência, e não baseada uma coisa assistencialista, no sentimento de culpa, né? Então, eu trouxe aqui brevemente, né, só para a gente ver um pouquinho o que é a biodança, para a gente lembrar um pouquinho por que esses princípios estão dentro da teoria de biodança. Né? Então, aqui tem digamos, uma das últimas definições que o Rolando fez, né? Porque tem várias definições de biodança e a gente pode criar outras ainda, né? Então, mas essa aqui é uma definição de Rolando Toro, uma das que ele fez e uma das últimas. Eu imagino que a última, mas eu não sei, talvez tenha alguma outra ainda. Né?
Então, biodança é um sistema de aceleração de processos integrativos existenciais, psicológico, neurológico, endocrinológico e imunológico. Tá? E daí tem essa sigla PNEI, que significa isso. Tá? Sua prática se baseia na criação de um ambiente enriquecido com estímulos cuidadosamente selecionados. A proposta se dá através da música, exercícios e dinâmicas capazes de gerar vivências que estimulem a plasticidade neuronal. As vivências estimulam a criação de novas redes sinápticas que despertam uma série de potenciais que anteriormente não tinham via de expressão. É um processo altamente integrativo que tem efeitos profiláticos e curativos. Então, aqui, pessoal, a gente tem, né, essa definição, eu gosto muito dela, porque ela é muito abrangente, né? Então, o que a gente pode tirar de centro dessa definição, né? Eu acho que um dos pontos importantíssimos é ambiente enriquecido, tá? Então, o que a biodança oferece? Qual é a arte da biodança? Ela oferece um ambiente enriquecido. O que significa isso? É enriquecido pela música, né? Pelos exercícios e pelas dinâmicas que são capazes de gerar vivências. Né? Essas vivências, esse ambiente enriquecido é capaz de estimular os nossos potenciais, né? Nossos potenciais que são geneticamente determinados, mas a relação entre o potencial e o meio é que faz com que esse potencial se expresse. Então, possivelmente, a gente tenha muitos potenciais que são adormecidos, talentos que são adormecidos, possibilidades de interação que são adormecidos, porque a nossa cultura oferece uma restrição de estímulos, e muitos estímulos que a nossa cultura oferece são manipulativos, ou seja, mais aprisionam e diminuem a expressão potencial do que ajudam a se expressar. Né? E é interessante isso, porque nos últimos anos, então, o Rolando foi se dando conta, e isso foi sendo comprovado também pela ciência, né? Pelas neurociências, que, na realidade, existe uma própria modificação dentro da plasticidade neuronal, ou seja, a prática de biodança, quando a vivência deflagra esses estímulos que vão estar dentro do que ele coloca ali, no nível psicológico, neurológico, endócrino, imunológico, isso vai abrir uma rede sináptica, novos caminhos sinápticos. Então, essa possibilidade de expressão de potenciais, ela é praticamente infinita, pessoal. Né? Então, o Rolando era uma pessoa que via no ser humano um ser luminoso. O que significa isso? O luminoso, ou seja, um ser misterioso, inexplicável, grandioso, né? Mas que pela própria estrutura cultural, que ele mesmo cria, né? O ambiente que o ser humano tem criado a partir de tantas dissociações que se formaram, né? A partir dessas relações de exploração, de mecânicas, de considerar o outro um objeto, né, etc., é como que fosse empobrecendo essa possibilidade infinita de potenciais se manifestarem. Né? E eu faço um alerta especial a isso, né? Porque o tipo de estímulos que a gente tem oferecido uns aos outros, em especial para as crianças, né? Dentro da sociedade onde a gente vive, é muito empobrecido, né? É muito empobrecido. Então, por quê? Porque esses estímulos que a gente necessita para se realizar, para existir, para nos manifestar, são estímulos vivenciais, né?
Então, existe um empobrecimento desses estímulos a partir da tecnologia que pode nos ajudar tanto, né, que a gente está aqui conversando graças a essa tecnologia, mas que isso tem que ser muito bem utilizado, porque o ser humano precisa das interações com a natureza, precisa das interações com outros seres humanos, precisa da corporeidade agindo na sua expressão magnífica, né? Para saber quem é. Então, quanto menos estímulos a gente tem para esse despertar de quem somos, mais empobrecidos somos. Então, a gente pode considerar, né, que se não olharmos para isso com muito carinho e com muita responsabilidade, a gente está evoluindo, né? A gente está se empobrecendo num nível muito triste, né? E não é por acaso que a gente tem toda a tecnologia que a gente tem e não consegue fazer coisas para cuidar da vida e do ser humano. Sempre postergando, sempre vendo que é para depois, né? E gerando um ponto de não retorno que possivelmente já se instalou. Então, a biodança ela tem um papel muito importante nessa estrutura, né? Porque é uma metodologia que vai trabalhar justamente com isso que desperta esse potencial. Por isso a biodança é a ars magna, né? A arte suprema, né? Que nos conduz, né? À expressão, né? A expressão de uma ordem cósmica, nos conduz a participar dessa ordem cósmica, né? E dançar com ela. Mas isso não se trata de um conceito, se trata de uma vivência. Nós só conseguimos entender isso a partir da vivência. Então, também uma coisa que eu queria, que depois eu quero conversar mais com vocês, né? A gente passou todos esses anos, esses 2 anos da pandemia, muito dependente da tecnologia, né? E sim, e foi super importante, continua sendo, né? Eu acho que são instrumentos que a gente descobriu e que não tem que se desfazer, porque realmente nos permite estar em contato, nos permite estar conversando agora, mas, pessoal, é só a vivência em presença que tem a potência completa para isso que a gente está conversando esse final de semana, né? É a presença que vai dar amplitude completa dessa experiência que eu estou colocando. Então, isso já é um convite que eu vou insistir muito esse final de semana, que vocês façam biodança presencial, tá? Vão para a cidade de vocês, onde vocês têm facilitadores, né? Venham nos módulos presenciais da escola, porque a gente vive aqui coisas importantes na telinha, mas é uma parte importante, bonita, legal, maravilhosa, mas a vivência presencial, ela tem uma potência que não tem comparação, né? E essa é a arte da biodança. A ars magna é essa, tá bom? Então, vamos ampliar e não substituir, tá? Vamos ampliar as possibilidades, mas não substituir uma coisa por outra, porque existe algo que é insubstituível. A presença é insubstituível. Então, podemos pensar assim, isso tudo, a biodança é uma terapia, então? Será que a biodança é uma terapia? E daí, uma coisa que eu já tinha conversado com vocês em outras ocasiões, né? A biodança, ela não é exatamente, o Rolando não cria ela para ser uma terapia, né? Então, principalmente nos moldes do que se chama terapia, ou seja, curar a doença, né? Então, o Rolando, ele vai falar que a biodança é uma pedagogia, é uma busca de
criar, né, um outro tipo de entendimento, um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de interação, que é muito próxima do que a gente chama de educação, né? Que é fazer desabrochar aquilo que existe na gente. E isso, claro, que para muitas pessoas tem um efeito terapêutico. Então, a gente pode dizer que a biodança tem um efeito terapêutico, ou mesmo, né, é uma terapia se a gente não entrar no paradigma que terapia é curar doenças. Né? Se o paradigma é terapia é curar doenças, então a biodança não é uma terapia, porque o objetivo dela não é curar doenças. O objetivo dela é expressar potenciais. Né? Então, por isso, o Rolando vê muito mais ligado ao propósito da educação, né? O propósito da educação, que é a expressão plena daquele ser, né? Ao menos teria que ser, talvez, às vezes não é, né? Às vezes é domesticar, mas tendo o entendimento da educação como algo saudável, né? E não dominado pelo sistema vigente, mas com o seu propósito original, a gente, então, pode associar a biodança a um processo pedagógico no sentido de expressar, né, ajudar a pessoa a expressar o seu potencial, a sua identidade. E, claro, que se muitos de nós que vêm de uma educação domesticadora, né, de um estado opressivo que vai desde de uma política em nível de país até uma relação familiar, até traumas, etc. Quando a gente tem acesso ao nosso potencial, né, significa se curar também, mas não é o propósito original. Né? O propósito original é a expressão dos potenciais. Então, o que o Rolando diz é que a biodança ela vai atuar sobre a parte sã, né? A parte que aquela parte que a gente aquele princípio, né? Aquele princípio de luz que existe em cada um de nós, né? Aquele o Rolando diz assim que é entrar nos gestos despedaçados e começar a integrar por aí aquela pequena luz que ainda existe, então ampliar, né? Aquele sopro de vida que existe, aquele sopro de integração e ampliar. E daí, então, eu trago aqui um pouquinho a figura do Tao, né? Onde o Tao ele explicita um pouco isso, né? Que onde existe a dissociação, sempre existe um núcleo de saúde, onde existe a saúde, sempre existe um núcleo de dissociação, e a gente pode utilizar isso dentro de várias visões. Pessoal, eu quero passar, então, para vocês, eu até pulei aqui, o meu quadro não aparecia, eu já tinha que ter mostrado um vídeo para vocês, eu me esqueci. Deixa eu passar aqui para vocês. Só um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho aqui na nossa apresentação para ver o que era, onde é que eu tinha que ter passado, eu não passei, aqui lá no início já. Tá, deixa eu só ver aqui. Ok, então vamos fazer assim, eu acho que eu vou passar o vídeo eu vou passar 9 minutos, tá? Então vai entrar um pouquinho de dança, porque tem uma breve interrupção que eu tinha marcado, mas ela é bem pequenininha, então vai aparecer um pouquinho o pessoal dançando, tá? E daí a gente já vai direto para até o minuto 9 e pouco, que é o que eu tinha programado, tá? Para ver toda essa fala dele, para vocês poderem conviver um pouco de alguma forma, né, com o Rolando. Então, deixa eu sair aqui um pouquinho e trazer o vídeo dele, tá bom? Então... Só um pouquinho... Onde é que foi? Ai, pessoal, sabe que eu consegui fazer uma coisa que eu não tinha que ter feito? Eu desliguei o WhatsApp para não fazer barulho e eu fiz cair tudo que eu tinha aberto para deixar pronto os vídeos. Eu vou rapidinho, eu consigo resgatar isso, só um pouco. Ai, não é a primeira vez que eu faço isso, hein, pessoal?
que eu faço cair o WhatsApp e tiro os vídeos que eu tenho programado. É um pouquinho que eu já acho para vocês que eu já tinha deixado separado, ele deve estar marcado aqui no histórico. É. Uhum. Então. Ok. Tá, ainda ficou bem marcado onde eu tinha deixado. Sorte. Então, pessoal, como a gente vai passar assim, então vai ser 7 minutos, mais ou menos, de vídeo, talvez entre algum comercial, tá? Então, vocês me perdoam, se entra... não é culpa minha, também não tem como fazer, mas daí eu vou saltar, tá? Daí eu dou uma saltada, mas às vezes acontece, tá bom? Porque é um vídeo que está no YouTube, e depois eu vou passar os links para vocês desses vídeos, tá? Porque eu acho bem interessante ver todo. Vamos lá. Para quem não conhece o Rolando, esse aqui é o Rolando. Então, vamos aqui. I'm profoundly moved de estar con ustedes of being here with you para conversar y danzar. to talk and to dance. Sobre todo para entrar en un tema que es el más profundo tal vez de biodanza. Above all, to enter into a theme which is the most profound, perhaps, of biodanza. Ars magna, Ars magna. arte magnífico, Magnificent art. el arte de vivir. The art of living. Lo que tenemos que aprender en nuestra vida no son informaciones ni conocimientos. What we have to learn in our lives is not information and knowledge. Tenemos que aprender a vivir. We have to learn to live. Eso es. Si no aprendemos a vivir, toda nuestra erudición, todos nuestros esfuerzos están perdidos. If we don't know how to live, all our path, all our efforts are lost. El amor, la gracia, la belleza, solo se aprenden en estados de expansión de conciencia. Love, charm, beauty only is learned in a state of expanded consciousness. En este tema de Ars Magna vamos a tratar algunos aspectos de la salud existencial. In this theme of Ars Magna, we're going to deal with some aspects of the existential health, well-being. Porque existen enfermedades orgánicas que se diagnostican con la medicina. Because there are organic illnesses that are diagnosed with medicine. Pero existen enfermedades de la existencia. But there are other illnesses to do with the existence. Y esas son las que tenemos que atender. And these are the ones that we have to treat. Las enfermedades de la existencia las propuso Jasper. The illnesses of the existence were proposed by Jasper, Un gran filósofo, a great philosopher, autor de 2 tomos de filosofía. a writer of 2 philosophical tomos, Bellísimo. compendiums, beautiful compendiums. Porque nuestra existencia puede ser una existencia plena, una existencia auténtica, o bien una existencia frustrada. Because our existence can be a full existence, an authentic existence, or an existence a frustrated one. Y la única manera de vivir una existencia plena es descubrir los caminos del amor. And the only way to live a full existence is to discover the paths to love.
Y estos caminos los estudia biodanza. And these paths are studied in biodanza. Estoy conmovido de tenerlos a ustedes conmigo. Agradecer a Guy I am moved to have you with me here. I want to thank Guy y a mi amiga Johnny and my friend Yoni y a sus colaboradores. and their collaborators. Bueno, uno de los primeros abordajes que tenemos de tipo terapéutico de la existencia es actuar sobre la parte sana. One of the starting points that we have to be able to work with the existence is to act on the part which is well. Sí. La medicina normalmente actúa sobre el órgano enfermo. Medicine normally works with the ill organ, the sick organ. Pero biodanza actúa sobre la parte sana, es decir, sobre nuestros potenciales, aunque estén apenas apareciendo. But our medicine is to act in the healthy part, even the parts that are just beginning to come out, to focus on those parts. Estimular el pequeño entusiasmo que tenemos en la vida. To stimulate even the slightest small enthusiasm that is there for life. Estimular nuestra capacidad de amor, de ternura. To stimulate our capacity to love, of tenderness. Estimular nuestra creatividad. To stimulate our creativity. Estimular los estados de conciencia. To stimulate our state of consciousness, our superior states of consciousness. Es decir, todo lo que ya tenemos, pero saludable, espléndido, sacarlo adelante. In other words, it's everything that we have already, but to stimulate them, to bring them out. Eso. Actuar sobre la parte sana es como despertar la luz en medio de la sombra. To act on the healthy part is like to wake up the light in the middle of the darkness. Si una sala como esta está oscura, if a room like this is dark, la enfermedad, the illness, y se enciende una pequeña luz, and you light a tiny light, y se enciende otra luz, and then you light another light, la oscuridad desaparece. The darkness disappears. Bem, deixa eu só ver, eu acho que tinha mais um pedacinho da apresentação que eu não me lembro direito, deixa eu só dar uma olhada para ver se a gente fechou. Ok, sim, tem mais um pedacinho aqui, a última parte, que eu queria só colocar para vocês, para a gente fechar a teoria, para a gente conversar um pouco. Então, aqui. Então, que é um pouco que o Rolando falou agora, né, há pouquinho no vídeo, né, que então a cura, a arte de curar, né, ela depende mais, né, do médico do que do medicamento em si, né? Então, que a principal cura, né, ela vem do afeto, do vínculo e dessa abertura de estados alterados de percepção, e daí eu agrego aqui de ambas as partes, né? Então, que é a abertura a estados alterados de percepção, tanto daquele que recebe, né, o cuidado, como daquele que cuida. E essa separação entre quem cuida e quem é cuidado
também é uma separação que não existe, né? Porque à medida que a gente se doa, interage com o outro em benefício do outro, em benefício do curar, da vida, do amor, existe uma troca aí, né? Então, na realidade, é de ambas as partes. Então, é importante perceber, né, que Rolando vai falar que curar é um ato íntimo, é um ato de intimidade, não pode passar pelo simples ato mecânico. E que a biodança ela vai ser, então, um instrumento muito potente nesse sentido. Eu me lembro, no nosso encontro vivencial, né, nesse último encontro vivencial, onde uma colega falou da UTI durante o período da Covid, né, que ela trabalhava na UTI durante o período da Covid, e o quanto a questão do mecânico, ela sentia que os sons mecânicos, o procedimento mecânico, às vezes, não ajudava aquele paciente a se curar, né? Então, que ela levou músicas para o ambiente da UTI e que isso se demonstrou, né? Claro que ela não fez um estudo quantitativo, né? É uma coisa empírica, mas que ela observou que isso era muito significativo para as pessoas que estavam ali internadas, né? Sair daquele bip, bip, bip do, do que ela, segundo ela, né, o ambiente da UTI, aquele som, né, aquele som mecânico que vinha sempre e entrar na música, né, que a música ela disse que felizmente foi permitido que ela colocasse música e que isso foi extremamente significativo na recuperação de algumas pessoas. Tá bom? Então, eu vou interromper agora.